Estou aqui com um dos quadrinhos mais importantes e bem feitos de todos os tempos, pelo menos do Ocidente. Eu falo de Maus, de Art Spiegelman. Esse livro aqui, ele tem várias camadas e eu vou tentar falar para vocês, comentar com vocês algumas dessas camadas. Bom, ele é um livro, um comic book, um graphic novel, como você quiser, ou quadrinho, ou tirinha. Ele foi escrito e concebido pelo Art Spiegelman ao longo dos anos, de 1980 a 1991. Depois disso, ele juntou tudo em uma só edição. Aqui já tem um selo interessante. Ele ganhou o Prêmio Pulitzer de 1992. Esse é um prêmio jornalístico. Só por aí a gente já consegue imaginar que não é pouca coisa, porque um quadrinho foi a primeira vez que um quadrinho ganhou esse tipo de prêmio. E vamos começar pela capa? Maus. Só pela letra, né? Pelo que está escrito. Maus é rato em alemão. Mas vamos esquecer a letra. Suponhamos que não tem a letra aqui. Só com as imagens a gente pode fazer já alguma ideia do que se trata. Concorda comigo? Veja, há uma suástica, nazismo, Segunda Guerra Mundial, Alemanha. Então, o que há aqui? Né? Há duas linguagens, né? Por isso que o quadrinho ele é tão interessante. A linguagem óbvia, mais óbvia, que é a linguagem verbal, palavras. Mas também, e sobretudo, a linguagem não verbal, por meio das imagens. Né? Não são palavras, mas a gente entende. O que é interessante aqui? A gente vê ao centro da suástica, que representa o nazismo, né? O movimento eugênico que caçava e matava judeus. E embaixo nós vemos dois ratos. O que sugere, né? A gente entende que naturalmente ratos e gatos são adversários, são inimigos. Os gatos matam, perseguem e caçam os ratos. Então, só a partir da leitura da capa, com alguns poucos elementos, a gente já consegue imaginar do que se trata. Então é exatamente isso. É o contexto histórico, principalmente, começa um pouco antes, mas principalmente de Segunda Guerra Mundial, de recrudescimento do regime nazista na Alemanha, na Polônia, de que vai tratar o livro. Qual outro elemento é singular aqui? Ele é um quadrinho autobiográfico. Esse personagem aqui, que é o protagonista, é o Vladek, ele é o pai do escritor, o pai do Art. O Art não viveu esse momento, mas ele resolveu procurar o pai para anotar e gravar as histórias que o pai viveu na Polônia, em várias cidades, quando pela primeira vez ele foi à guerra, a Segunda Guerra, depois com o recrudescimento do regime nazista, a rigidez do sistema que começou a perseguir incisivamente até matar os judeus. Então o Vladek, o pai do Art, é o protagonista. Aqui nós temos um casal de ratos. Aqui é a Anya, ou Anja, que é a mãe do Vladek. Então esse é outro elemento. É autobiográfico. Vai ter momentos que o próprio Art vai aparecer na história. Claro que o protagonista será o pai que viveu aquilo, mas ele também vai aparecer e vai contar um pouco de sua história. O livro, nessa versão aqui, ele é muito bonito, né? E uma coisa já fica evidente logo de cara. Se você compara com outros quadrinhos, geralmente eles são coloridos. O que tem aqui? Preto e branco. Até porque isso não é por acaso. A história que vai ser contada é uma história dura, escura. Não é? A cor remete à vida, né? À felicidade. Não é bem o que aconteceu
nessa época. É interessante também porque ele começa trazendo uma citação do próprio Adolf Hitler na época, que ele diz que os judeus não são sequer humanos, são outra espécie. E isso tem relação com os ratos, porque há o que? A desumanização do povo judeu. E o Art captou essa ideia muito bem e trouxe os personagens aqui representados, os judeus, como ratos. Nós teremos os nazistas como gatos, mas teremos outros povos também, o que torna o livro bastante interessante. Judeus, ratos. Alemães, nazistas, gatos. Poloneses, porcos. Norte-americanos, cães. Então há uma infinidade de animais, mas é claro que vai prevalecer aqui a história com os personagens gatos e ratos, porque afinal de contas é disso que se trata. Como começa? Começa o Art contando da infância dele e num contexto que ele sofreu um acidente, os amigos não acompanharam ele, o deixaram lá e ele chega em casa chorando. E o Vladek vai falar para ele tá revoltado com os amigos. E o Vladek fala, você tá achando que isso aí, esses são amigos? Você só consegue saber se uma pessoa é ou não sua amiga se você ficar trancada com ela em um quarto apertado por 7 dias, sem água e sem comida. Aí ele começa, a partir daí, falar de tudo que ele viveu. Desde antes da Segunda Grande Guerra estourar, quando ele conheceu a Anya. Só que assim não, depois de algum tempo que eles se casaram, tiveram um primeiro filho, o Richaud, que é o irmão mais velho do Art, estoura a guerra. E gradativamente a situação fica cada vez pior. Então a gente vai acompanhando essa história a partir daí. O que a gente tem é não sei se vocês vão conseguir ver daqui, mas é uma quebra de cronologia, inclusive. É o presente, no momento em que o Art está... Ele se retrata aqui como rato também, porque ele é judeu, ouvindo o pai sobre a vida pregressa do pai. Então, o momento presente é esse e o passado é a guerra. Então, há uma quebra de cronologia. Há um momento em que o Vladek está aqui como soldado na guerra, no primeiro momento, e ao mesmo tempo tem o tempo presente. Então, não há uma linearidade cronológica precisa, há muitas digressões. E é nessas digressões que nos são apresentados muitos elementos interessantes e que de fato aconteceram. Além disso, além do preto e branco, a gente vai ver o recrudescimento da guerra e o quadrinho nos permite acessar algumas informações que não seria a mesma coisa se apenas descritas por palavras. Por exemplo, os judeus estão sendo perseguidos e mortos, eles têm que se esconder. Então há muitos momentos aqui nos quais o Art vai desenhar, a partir da descrição do pai, os bunkers nos quais os judeus se escondiam. Por exemplo, em um primeiro momento, aqui os avós do Art, os pais da Anja, tiveram que ser escondidos num celeiro, no fundo do quintal. Então, com o desenho, a gente consegue entender melhor como funcionava. Nós temos a parte principal, a parede falsa e onde os avós ficavam, porque no primeiro momento do nazismo, as pessoas com mais de 70 anos foram perseguidas. Em um segundo momento, o próprio Vladek se esconde e descreve um outro esquema de bunker. Aqui eles se esconderam no porão, atrás de carvão. Então sempre havia uma parede falsa e eles desciam. Então, com a imagem é muito mais interessante. Ele apresenta, ele desenha o recorte do bunker, onde estava a parede falsa, onde estava a entrada, né?
e os nazistas procurando por eles, mas não conseguindo encontrar. E são vários bunkers ao longo da história. E o curioso é que, quando você vê, aqui foi em outro momento, o primo do Vladek se escondia em um lixo no fundo de um quintal, uma espécie de compostagem, né? Que há um recorte, a gente consegue imaginar como se dava. A toda vez que a gente vê esses bunkers, a gente consegue imaginar que eles de fato estão como ratos, né? Então, a figura do rato, ela é bem interessante porque eles estão fugindo, estão em tocas, estão escondidos. Além disso, como eu disse aqui, não é só a guerra que é retratada. O Art, ele vai tratar também da relação conflituosa que ele tinha com o pai dele. Ele não vai idealizar a figura do pai de todo. Ele vai falar dos entendimentos. Então, a história também é sobre a relação conflituosa entre pai e filho. Então, o Art, ele é muito franco e muito sincero quando vai descrever a própria vida. E falando nisso, há um momento que a mim me parece que é um dos mais bonitos, que eu coloco aqui como crise existencial. O Art se desenha com a máscara de rato, refletindo por quê? Ele está casado, vai ter um filho, o livro, a primeira etapa do livro é um sucesso de crítica, de venda, mas ele se vê dessa forma, cercado por moscas, cheio de cadáveres, e ele em cima desses cadáveres, como se ele estivesse sentindo que ele só estava fazendo sucesso contando sobre a morte de outras pessoas. Então, a crise existencial do próprio cartunista, né? Há um outro momento também bastante interessante, que nessa época ele está um pouco depressivo, não sei se vocês conseguem ver, ele começa a dar entrevistas e ele vai se desenhando menor, ele vai encolhendo, né? Então ele usa muito bem todos os recursos que a graphic novel permite a ele. Por essas e muitas outras razões, reforço aí, tem um mapa aqui da Polônia, afinal de contas a história começa na Polônia, e aqui o Vladek contando para o Art, aqui a descrição do campo de Auschwitz, que ele também passa por lá. Então é a história de sobreviventes, contada por uma ótica muito peculiar e muito criativa. Vale muito a pena, leia Maus.